Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Manchester City avança por Wesley com proposta de 35 milhões de euros para o Flamengo. Boto dá sinal verde para a contratação do português Semedo, que joga na Inglaterra. Lucas Paquetá quer retornar ao Flamengo e Felipe Luiz volta a sonhar com a sua contratação. Flamengo também domina ranking de média de público nos jogos do Brasileirão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O elenco do Flamengo fez seu último treino hoje à tarde, antes de encarar a LDU, amanhã num jogo decisivo para as nossas pretensões, onde temos que vencer com pelo menos 2 gols de diferença para assumir a segunda colocação do Grupo C, que está sendo liderado pelo Central Córdoba da Argentina, após ter vencido ontem na Venezuela o Deportivo Táchira por 2-1. O mais novo contratado da equipe do Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, falou à Flamengo TV sobre a sua chegada no Mengão. Produção, coloca aí o Rodrigo. É como se eu não tivesse saído daqui. Aqui é minha casa, onde construí uma história bem bacana como jogador, hoje em uma outra função. Espero construir uma carreira vitoriosa junto com toda a condição, com toda essa equipe que nós temos. Enfim, o que eu disse para todos ali dentro, um clube grande como esse, vencedor, está acostumado a vencer, e eu vim para cá para isso. Então, espero ajudar, espero aprender, e esse é o meu objetivo. Foi bem legal, pude conversar com todos, entender alguns processos. Claro que ainda é muito cedo, o primeiro dia, mas quero me inteirar de tudo para que eu possa me sentir cada vez mais à vontade e poder passar um pouco do meu conhecimento, do que eu sei. E eu acho que o mais bacana é isso no futebol, que a gente possa aprender juntos, que a gente possa contribuir de alguma forma. Enfim, está sendo bem legal, uma experiência bem bacana. Espero que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos e também rever alguns amigos, alguns jogadores que joguei juntos, outros que em alguma oportunidade jogamos contra. Então fui muito bem recebido, isso me dá bastante alegria e ainda mais confiança para que eu possa ajudá-los da melhor forma. É de conhecimento de todos nós que o Lucas Paquetá está correndo um sério risco de ser banido do futebol, porque está enfrentando um julgamento onde é acusado de suposto envolvimento em manipulação de apostas esportivas lá na Inglaterra. Mesmo assim, um eventual retorno ao Flamengo voltou a ser assunto, após ser revelado que ele tem chances de ser punido somente na Inglaterra. E com isso, vai ter que deixar o West Ham muito em breve. O time inglês o colocou na lista de possíveis negociações. O sentimento do meio-campista a respeito de uma possível volta ao Flamengo acabou sendo exposto e o jogador quer mesmo voltar a jogar no mais querido, deixando o clube animado com essa possibilidade. De acordo com o Coluna do Fla, o West Ham pode diminuir o valor e já aceita negociá-lo por 35 milhões de euros, 220,2 milhões de reais na cotação atual. Paquetá acredita que essa é a hora perfeita para voltar ao time que o revelou para o futebol e deu o seu aval para que o Flamengo prossiga nas negociações. Dessa forma, o seu julgamento será determinante para a cúpula do Flamengo fazer ou não a movimentação oficial para tentar repatriar o Lucas Paquetá. Diferente de outras oportunidades, não deve haver aí uma resistência do clube inglês, o West Ham. Conforme informou o portal Mundo Rubro-Negro, cerca de 58 mil ingressos já foram vendidos para essa partida de amanhã contra a LDU aqui no Maracanã. Mas a expectativa é que cerca de 65 mil torcedores estejam presentes para empurrar o time rumo à tão sonhada classificação para as oitavas de final da competição. Vale destacar que os setores norte, oeste inferior e leste inferior já estão completamente esgotados. Brigando pela primeira colocação no Brasileirão, o Flamengo também tem dominado o ranking da média de público nos jogos do Campeonato Brasileiro.
Em 8 partidas, o rubro-negro é o clube que mais levou torcedores aos estádios e tem a melhor média da competição. Segundo informações do Rodolfo Rodrigues, especialista em números no futebol brasileiro, a nação rubro-negra lidera com folga a média de público no Campeonato Brasileiro. Ao todo, são 52.401 torcedores por jogo no Maracanã. No top 5 aparecem Corinthians com 43.448, São Paulo com 41.840, Bahia 36.700 e Cruzeiro 33.800. A CBF confirmou hoje que o árbitro FIFA, 42 anos, Bruno Arleu, vai comandar a partida entre Flamengo e Botafogo, marcada para esse domingo no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último encontro entre Bruno Arleu e o Flamengo veio no segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2025, contra o Fluminense, onde ele acabou muito criticado pelas duas torcidas. Naquela ocasião, o placar de 0-0 garantiu o título ao Flamengo. O juiz também havia apitado o jogo de ida da semifinal contra o Vasco, que terminou 1-0 para o Flamengo lá no Engenhão. A principal reclamação dos torcedores do Flamengo na final do Carioca aconteceu depois de uma entrada do volante Otávio do Fluminense no Meia de la Cruz. Mesmo com o Uruguai acertado acima da linha da chuteira, o Bruno Arleu só deu cartão amarelo e o VAR não chamou para a revisão. No fim do jogo, outra polêmica, Após o Flamengo abrir o placar com o gol de Gonzalo Plata, o VAR recomendou uma revisão da jogada e o Bruno Arleu decidiu anular o lance, apontando falta de Juninho em Ignácio. Para o ex-árbitro PC Oliveira, hoje comentarista do Grupo Globo, o movimento de Juninho não foi faltoso. Assim, o juiz anulou o gol de forma equivocada. O restante da equipe de arbitragem para esse jogo vai ser divulgado pela CBF nos próximos dias. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe o programa com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um botão novo aí chamado Hype. É só você arrastar o seu comentário para a esquerda que vai aparecer o botão Hype. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Quem dá o like, dá o hype. O Manchester City deu um passo para contratar o lateral direito Wesley, de 20 anos, que já conhece e aprovou o projeto do clube inglês, que agora deve enviar uma proposta inicial de 35 milhões de euros. O acordo pessoal está alinhado, mas o trato depende agora do aval do Flamengo. O Arsenal e o Manchester United também estão nessa disputa. Ambos os rivais do City já sondaram o jogador, mas ainda não formalizaram propostas. Wesley, porém, parece inclinado a aceitar a oferta do Manchester City do Pep Guardiola. O Flamengo pede 45 milhões de euros, 286 milhões de reais, e espera definir o futuro do jogador antes do Super Mundial de Clubes, em junho. O City quer o Wesley para jogar essa competição. A janela de julho deve definir o seu destino, porque ele está cada vez mais perto de sair do Brasil. E o City lidera essa corrida. Se o Flamengo aceitar a proposta, o lateral poderá estrear ainda em junho, caso o acordo seja mesmo fechado a tempo com o Flamengo. O jornalista Santi Aquena reforça a preferência do City. Segundo ele, Wesley já disse sim ao projeto do Pep Guardiola, mas o clube precisa convencer o Flamengo. Com vários concorrentes, a negociação promete ser acirrada nas próximas semanas. O portal Fanáticos Fla publicou nessa tarde a notícia de que torcedores do Manchester City estão divididos quanto à contratação do Wesley. Por ser brasileiro e cria de um time conhecido no Brasil, o lateral recebeu comentários positivos, mas boa parte dos ingleses não é a favor da sua contratação devido ao preço elevado, entre 35 a 40 milhões de euros.
Com a iminente saída do lateral direito Wesley, a diretoria do clube já definiu um substituto e com isso vem monitorando Nelson Semedo. Conforme informações de João Van Boysen, o jogador português se tornou alvo do Flamengo, sendo prioridade para essa função. Atualmente, o Semedo defende as cores do Wolverhampton com 35 partidas na atual temporada do futebol europeu. Vale lembrar que o Semedo é um lateral direito destro que também pode jogar de meia direita. Ele é português, tem 42 jogos pela seleção de Portugal, mede 1,77 de altura, tem 31 anos. Está no Wolverhampton da Inglaterra desde setembro de 2020 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2025. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 10 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é dia dos nossos abraços, então bora lá! Alô, meu querido amigo compositor Pedro Terra, de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Clóvis de Jesus. Alô, torcida do Flamengo de Itaituba, na Paraíba. Alô, meu amigo Juan Souza. Alô, seu pai Luciano Ernesto Souza, de São Gonçalo, também aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Renato João da Silva. Alô, seu irmão mais velho Adeilton João da Silva. Alô, seu amigo Edmar Leal. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias Batista. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sábio Luiz, Luiz Antônio e Suelane, de Arapiraca, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Rolof Gomes. Alô, meu amigo Francisco Coutinho, de Capitão Poço Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Benedito, de Bacabal, no Maranhão. Alô, meu amigo Levi de Souza Lima, de Ji-Paraná, em Rondônia. Alô, José de Souza Lima. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!